Terça-feira da quarta semana do tempo comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e estamos iniciando bem cedinho, agora, mais um programa, a Bíblia no Mundo de hoje. Bem, assim nós prosseguimos neste longo e belo evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12 e 17 a 20. O tema dominante deste evangelho é a designação de 72 discípulos para que, como os apóstolos, de certa maneira, eles assumam o estágio missionário e apostólico da igreja, já que os 12 apóstolos sintetizam, representam, espelham a apostolicidade de toda a igreja. No entanto, a apostolicidade de toda a igreja, isto é, a dignidade batismal, não pode substituir a função dos 12. Essa foi uma decisão protestante, no momento em que eles se desligaram, eliminaram o sacerdócio. Pois bem, nós víamos nessa primeira parte, Jesus os designa e os envia. Um segundo momento, pede prece pelas vocações. Depois, ele indica o modus atuandi, ou modus vivendi, dos discípulos. E nós terminamos o programa passado falando desse despreendimento. Todos os meios que forem necessários para a missão, a providência divina proverá. O resto é enriquecimento pessoal, já não faz parte da missão. Outro tema fantástico que vem logo após todas essas observações: a força do discípulo não está no cajado, nas sandálias nem no alforje. Ele diz: comuniquem a paz aonde forem. Né? Paz é esta casa. E aqui vem o tema da casa. Esse tema vai andar um pouquinho, tem várias dimensões sobre a casa, ou seja, o alojamento provisório dos discípulos. Primeiramente, eles chegam trazendo a paz. Eles não sabem ainda que a paz é dom pascal, e eles só terão acesso a essa paz, obviamente, quando o mistério de Cristo estiver plenamente realizado e consumado. A paz de Cristo é o Espírito Santo, a paz que vem do próprio Pai. Aquela casa só é digna do ministro se ela for uma casa de paz. Interessante. O que é uma casa de paz? Não é uma casa onde não há conflitos. É uma casa onde o Espírito de Deus habita, onde os batizados que ali vivem juntos vivem como batizados cristãos, isto é, a família cristã. Sem Cristo não há gente de paz. Portanto, a paz não pode permanecer naquela casa. Depois, a ideia de que ele não deve impor nada ao seu lugar de missão. Ele deve comer e beber do que tiverem. E não deve saltar de casa em casa. Simplesmente, eles devem permanecer na mesma família ou casa que o recebeu. Nós veremos depois que isso será exatamente o protótipo, lá em Atos dos Apóstolos, da igreja doméstica. Outro elemento importante ainda nesse desenho, nesse design dos 72 é a cura dos enfermos. Seguido o tempo inteiro, seja por bem ou por mal, da proximidade do reino de Deus. Onde a igreja chegar, próximo está o reino de Deus. Seus valores, seus mandamentos, sua esperança e expectativa futura, a salvação. Aquilo que Cristo disse para Zaqueu: hoje a salvação entrou em tua casa. Os discípulos são como que sinais de tudo aquilo que o reino de Deus ele mesmo faz. Lembre-se que a eficácia da evangelização
não está exclusivamente ou primordialmente baseada na capacitação dos missionários, o que não implica que os missionários não sejam capacitados. Por exemplo, o que é capacitado? Primeiramente, o ardor de santidade. Missão se faz com ardor de santidade. Não se faz simplesmente porque eu gosto de fazer ou porque é necessário ser feito. Às vezes, em vários ambientes, se diz assim: não tem ninguém, vai você mesmo. No mundo da missão, isso não funciona, porque não se trata de números, simplesmente se trata de gente que tem ardor de santidade. E o ardor de santidade é ardor missionário. Capacitação também pode ser entendida como conhecimento daquilo que afirma. Nós jamais saberemos tudo sobre a revelação, mas temos que saber aquilo que o credo bem configura. Sobre o Pai, sobre o Filho, sobre o Espírito Santo, sobre a igreja, sobre o perdão dos pecados, sobre a ressurreição dos mortos. Este catálogo de artigos que são da fé deve estar plenamente presente na consciência e, portanto, nos discursos e práticas missionárias, sem o qual nós podemos fazer uma missão não cristã em nome da igreja. Por exemplo, ouvi dizer, e eu creio que seja verdade, que há ambientes, sobretudo no norte do Brasil, mais extremo, dizendo não é preciso batizar os índios, porque eles têm lá a pureza deles, têm lá o mundo deles. Em outras palavras, não deixa de ser o revival, a retomada de um pensamento romântico europeu, francês em particular, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau tinha um conceito muito interessante para lidar com os outros não europeus. Ele o chamava bon sauvage, o bom selvagem. Ou seja, a França vai para a África, vai para cá, vai para lá, e chegando lá ele encontra gente ainda em estado primordial. Assim, os europeus, do alto da sua cultura e desenvolvimento, deveriam ver os seus colonizados. Pois bem, quando aplicamos essa teoria aos índios, os índios não devem nem ter pecado original. Então, se eles não têm pecado original, eles não precisam de batismo. Imagine, essa lógica vai contra o credo, vai contra a escritura e de batizai-os todos, e vai contra a tradição da igreja no dogma que afirma que o batismo é necessário para a ordinária salvação. Isso para falar da capacitação. Por exemplo, há grupos que resistem, às vezes, às capacitações. Gostam de trabalhar, mas não são muito adeptos de cursos, retiros, aprofundamentos. Às vezes ouvi uma palestra, que parece um negócio legal, você senta lá, escuta, bate palma e vai para casa. Estudo não. Por exemplo, o Catecismo da Igreja Católica é manual básico de quem faz em qualquer nível, numa paróquia ou em outros ambientes, o processo de evangelização e de catequese. Mas o essencial nesta frase, tanto nesta que diz, e dizei-lhes, está perto de vós o reino de Deus, mesmo que as cidades não vos recebam, ficai sabendo, está perto o reino de Deus. E aqui há uma afirmação muito forte de Jesus, dizendo que Sodoma terá muito mais benéceres, misericórdia e clemência da parte de Deus no juízo final, do que cidades que renegaram os 72. Portanto, isso quebra o paradigma atual de que todas as religiões são iguais, desde que cada um viva a sua direitinho, está tudo certo. Não, não. Porque quando cremos nessa isonomia, nesta equação,
nós estamos desmentindo o Cristo. Cristo se auto-apresenta, e assim o é, como a verdade e a vida, o caminho. Ele não se apresenta como uma verdade, um caminho ou uma forma de vida. Nós pregamos e vivemos a verdade.